Oi, gente, tudo bem com vocês? Está começando mais um vídeo aqui no meu canal e hoje eu vou trazer um relato para vocês. A esposa considera ele como um bom marido, um bom homem, um homem decente, porém com um defeito devastador. Ele tem um filho favorito. Segundo a esposa, ele proporciona a ela e aos filhos uma vida estável, uma vida tranquila. Segundo ela também, ele nunca foi manipulador ou abusivo. E também, segundo ela, ele nunca a atraiu. O casal tinha 3 filhos, o Mason, de 18 anos, o Kylie, de 15 anos e o Sam, de 13 anos. A esposa conta que ele sempre foi um pai muito amoroso com os meninos e sempre estava presente em tudo, cuidava, passava tempo com eles. É o pai presente, o famoso pai presente. Sobre o filho favorito. A esposa conta que esse favoritismo aconteceu com o mais novo, que no caso é o Sam, que atualmente ele está com 13 anos de idade. Mas esse favoritismo aconteceu quando o Sam pegou uma pneumonia e ele ficou no hospital entre a vida e a morte. Assim, foram dias muito difíceis para a família, não só para o pai, mas para a mãe e também para os irmãos. Durante a internação, o Sam se apegou ainda mais com o pai. Ele preferia a presença do pai acima de qualquer outra pessoa. E esse vínculo acabou se fortalecendo ainda mais entre o filho e o pai, e aos poucos o pai começou a favorecer o filho mais novo, deixando os outros filhos de lado. Nos tempos atuais, nos dias atuais, o Sam já tem 13 anos, o Mason já tá com 18 anos e o Kylie tá com 15 anos. O mais novo, que tinha 5 anos no tempo que pegou a pneumonia, hoje em dia já tá com 13 anos. E na escola do Kylie ia acontecer uma cerimônia para premiar os alunos que tinham se destacado durante o ano letivo. Só que como estava naquela época em que as pessoas tinham que ficar reclusas dentro de casa, essa reunião de premiação aconteceu de forma online. Ou seja, era só logar no computador, fazer uma videochamada ali com os alunos, pais e professores, tudo cada um no seu computadorzinho. E o Kylie tinha sido indicado a receber esse prêmio. E também a participação dos pais ia contar para a pontuação dos alunos indicados. A mãe dele era quem sempre participava, só que naquele dia específico ela não ia conseguir participar porque ela ia ser justamente na hora do trabalho dela. Nossa, aqui tá frio, gente. E assim, seria justamente no momento que ela estaria no trabalho, então ela não ia conseguir participar dessa cerimônia de premiação. E o Kylie, ele ficou até empolgado e esperançoso, achando que finalmente o pai dele ia dar atenção para ele, sabe? E assim, era um momento muito importante pro Kylie, porque ele estava sendo indicado a receber premiação, então ele estava orgulhoso dele mesmo e estava esperançoso. A mãe dele conversa com o pai dele e ele concorda em participar, até porque não ia custar nada. Os dias foram passando e ela sempre lembrava o marido sobre o evento, sobre o horário certinho. Inclusive, ela já tinha até enviado para ele o link, a chamada de vídeo dessa reunião. Ela já tinha passado tudinho para ele mais de uma vez, para que ele não perdesse. Chega então o dia do evento e, antes de sair para o trabalho, ela lembra mais uma vez sobre a cerimônia, reforça o horário e comenta novamente sobre o link que ela já tinha mandado. E mais uma vez ele garante que vai participar. E algumas horas depois, ela estava no trabalho completamente ocupada com as demandas. Poucos minutos antes do evento começar, ela até tentou falar com o marido, mas ela não conseguiu justamente devido à demanda do trabalho dela. E ela só foi conseguir respirar um pouco, mais ou menos uma hora depois que o evento já tinha finalizado. Então, uma hora depois do evento já ter acabado, ela manda uma mensagem para o marido e pergunta se tinha dado tudo certo, se o Kylie tinha conseguido a premiação que ele tanto queria. Só que a resposta do marido dela deixou ela completamente sem entender. Não fez sentido a resposta que ele deu para ela. Ele disse que estava tentando entrar no evento, mas que o link que ela havia enviado talvez estivesse errado, porque não estava funcionando. Falou que tentou entrar de todas as formas, mas não conseguiu acessar. Assim, na hora ela travou, porque como assim ele estava tentando entrar, sendo que ela estava entrando em contato com ele uma hora após o evento já ter acabado. E aí ela já começou
a ficar preocupada. Como assim tá tentando entrar? Sendo que o evento já acabou, eu já passei o horário pra ele, eu informei a hora que ia iniciar o evento, como que ele tá tentando entrar agora? Como assim? E ele simplesmente responde assim: ah, eu pensei que você tinha dito que o evento é agora. Só que nessa hora a raiva dela subiu na mesma hora. Porque não foi falta de aviso. Ela tinha falado do horário de diversas maneiras, relembrou no mesmo dia, relembrou antes de sair de casa, mandou o link, explicou tudo e ele sempre confirmando que ia estar lá. E no fim ele simplesmente perdeu um momento importante do filho porque nem se deu ao trabalho de prestar atenção no horário certo. Ela ficou furiosa, mas não queria começar uma briga por telefone e preferiu esperar chegar em casa para poder conversar cara a cara com ele. E as horas do trabalho foram passando, se arrastando para ela, e a única vontade que ela tinha era de atravessar o celular para poder falar cara a cara com o marido. E assim, ela já estava exausta emocionalmente, destruída e com a cabeça presa no que tinha acontecido durante o evento do Kylie. Quanto mais pensava, mais raiva ela sentia do marido. E finalmente chega a hora dela ir para casa. E quando ela estaciona o carro dela lá na frente da casa dela, ela percebe que o carro do filho mais velho dela, do Mason, estava parado na frente da casa dela. E assim, na mesma hora ela estranhou, pensou até que tivesse acontecido alguma coisa. O Mason já estava na faculdade, estava morando num apartamento que era dele mesmo, era próprio. Então não fazia sentido ele estar ali naquele horário, e ainda mais sem avisar. Ela desceu do carro praticamente correndo e entrou na casa, tentando entender o que estava acontecendo, se tinha acontecido alguma coisa além do que já tinha acontecido, já imaginando que alguma coisa tivesse acontecido, sei lá. E assim que ela foi chegando perto da sala, ela já conseguiu ouvir os gritos vindo de dentro da casa. E assim, quando ela entra, ela vê o caçula, o Sam, de 13 anos, sentado no sofá com a cabeça baixa e uma expressão claramente abatida. E assim, na mesma hora ela pergunta o que estava acontecendo, porque aquela gritaria toda e o que tinha acontecido para ele estar daquele jeito. Ele responde para ela que o Mason tá lá e o Kylie também estava discutindo com o pai deles, mas que ele não sabia exatamente o motivo da discussão dos dois irmãos mais velhos. Ele disse apenas que o Kylie tinha ficado muito bravo e acabou ligando para o irmão mais velho, o Mason, e também comentou que ouviu o Kylie falando sobre o pai deles e sobre os dois terem saído mais cedo, no caso sobre o Sam e o pai dele terem saído mais cedo para pegar iogurte congelado. E assim, na mesma hora, uma luz acendeu na cabeça dela. Ela perguntou imediatamente que horas tinha sido aquilo, que horas que os dois tinham saído para pegar iogurte congelado. E quando o Sam fala o horário, tudo fez sentido na cabeça dela. Foi exatamente 10 minutos antes do evento do filho do meio começar. E assim, a raiva dela só piorou. Porque agora ela tinha entendido que não foi porque ele confundiu o horário ou tentou entrar atrasado. O marido simplesmente escolheu sair com o filho mais novo, que é o Sam, em vez de participar do evento do Kylie, mesmo sabendo há dias o quanto aquilo era importante para o filho. E assim, ela não conseguia acreditar que ele realmente tinha decidido não estar presente no momento tão importante para o Kylie. Ela ainda estava tentando processar tudo aquilo quando ouviu os passos e os gritos vindo da escada, né, descendo as escadas. E poucos segundos depois, o Mason, que é o filho mais velho, e o Kylie, que é o filho do meio, descem, e o pai, né, também descem discutindo. Foi aí que ela reparou em outra coisa. O Mason estava segurando uma bolsa de viagem e dentro da bolsa de viagem estavam as coisas do Kylie. E na mesma hora ela pergunta, né, o que estava acontecendo, por que as roupas do Kylie estavam naquela mala e para onde é que eles estavam indo. E aí o Mason responde que, claramente irritado, né, que ele está levando o Kylie para passar uns dias lá com ele, para morar com ele, na verdade, para ficar no apartamento dele. E assim, e ela responde imediatamente assim: como assim ele vai morar com você? Vocês decidiram isso sem nem falar comigo? Ele pode até ir dormir lá essa noite para esfriar a cabeça, mas morar não. Eu ainda sou responsável por ele. E aí o marido entra na conversa, tenta amenizar a situação, porque ele estava tudo errado, né? E disse que o Kylie não estava indo embora de vez, mas que ele entendia que o filho dele precisava de um tempo para esfriar a cabeça depois de tudo que tinha acontecido. E aí, só que antes dele sair, o pai queria conversar com o Kylie, né? Só que aí o Mason, que é o filho mais velho, que chegou lá pra buscar o Kylie, ele já não aguenta, né, guardar tudo aquilo, aqueles anos de mágoa, e explode de uma vez. Ele começa a falar alto na frente de todo mundo, que todos naquela casa, o que todos naquela casa já sabiam, né, mas ninguém tinha coragem de dizer em voz alta,
que aquilo que estava entalado na garganta dele já fazia anos. E assim, todo mundo sabia, mas ninguém comentava, então ele ia ser o primeiro a falar. Ele diz que todo mundo sabia que o pai tinha um filho favorito e que ele nem fazia questão de esconder isso. Disse que era óbvio para qualquer um que o Sam era o mais amado e que ele simplesmente não conseguia entender porque o pai não podia esperar apenas 30 minutos para ir buscar aquele iogurte depois do evento do Kyle. E aí foi então que o pai tentou interromper, dizendo que entendia a raiva deles, mas que todos precisavam sentar e conversar com calma. Só que naquele momento parecia tarde demais para simplesmente conversar. Porque o Kyle e o Mason começaram finalmente a despejar tudo que estava guardado havia anos. E com o coração, né, machucado, de tristeza acumulada e muita mágoa, eles começaram a dizer como realmente se sentiam dentro daquela família. Falaram sobre momentos que se sentiram deixados de lado, esquecidos ou menos importantes, sobre como sempre parecia que tudo girava em torno do Sam e como o pai fazia questão de estar presente para ele, para o Sam, enquanto com eles, né, era totalmente diferente. E dava para perceber que aquilo não era só sobre um evento perdido. Assim, a esposa percebeu que durante aquela discussão não era só sobre o evento perdido, é como se tivesse sido a deixa para que todos os filhos começassem a colocar para fora todas as mágoas. E era sobre anos acumulando pequenos sentimentos de rejeição, e naquele dia finalmente transbordaram. O Kyle então resolveu abrir o coração e, visivelmente magoado, ele disse que estava cansado de sempre sentir que o pai escolheu o Sam acima dele e que naquele momento queria ir embora com Mason. Mesmo vendo os filhos daquele jeito, o pai não admitiu que aquele comportamento vinha acontecendo havia anos. Ele pediu desculpa, mas insistiu que não estava escolhendo o Sam no lugar deles. Disse que apenas tinha cometido um erro. Só que aquilo fez o Mason perder ainda mais a paciência. Ele olhou para o pai sem acreditar no que estava vivendo e ouvindo, né? Sem acreditar no que estava ouvindo, e respondeu: como assim foi só um erro? Você sempre comete erros que colocam eu e o Kyle em segundo plano. Então ele perguntou diretamente ao pai qual tinha sido a última vez que ele tinha feito alguma coisa só com ele ou só com Kyle. E o pai tentou pensar e citou 2 momentos específicos, mas o Mason rebateu na mesma hora, lembrando que nos 2 casos o Sam também estava junto, ou seja, ele nunca fazia um programa só com um filho sem levar o mais novo, sempre era o mais novo e o outro filho, o mais novo e o outro filho, nunca era sozinho, enquanto que com o filho mais novo ele fazia o programa só com o filho mais novo, enfim, com o caçula favorito. O pai então respondeu que eles eram uma família e que, claro, o Sam podia participar também. O Sam, ouvindo tudo aquilo e vendo os irmãos desabafando daquele jeito, ficou claramente abalado, né? E ele começou a se sentir culpado por toda a situação. Mas, claro, né? Quem é que não ia se sentir o tempo todo as pessoas falando dele como se ele nem estivesse lá, como se a culpa fosse dele? Óbvio que ele ia se sentir culpado. Quando o Mason percebeu a reação dele, foi direto. Disse assim: isso não é culpa sua, você não fez nada de errado. A culpa é do nosso pai, não sua. A gente não tá bravo com você. Só que mesmo assim, o Sam, visivelmente chateado, subiu pro quarto. E sem pensar 2 vezes, o pai foi atrás. De quem? Do favorito. Foi aí que o Mason soltou: tá vendo? Você tem 3 filhos aqui embaixo que também estão magoados, mas mesmo assim você corre atrás do Sam pra mimar ele. E o pai respondeu que aquilo não era verdade, que apenas o Sam era o mais sensível que os irmãos. Mas o Mason rebateu na hora: você quer tanto que o Sam seja seu filho único que pode considerar esse desejo realizado. Depois disso, ele disse para o pai não ligar, nem mandar mensagem, nem para ele nem para o Kyle. Disse que eles não tinham mais pai. E o Kyle completou com os olhos cheios de mágoa: você já age como se a gente nem existisse mesmo? Naquele momento, o rosto do pai simplesmente caiu. Foi ali que a ficha finalmente pareceu cair de verdade. Pela primeira vez, ele conseguiu enxergar o tamanho da dor que vinha causando nos outros 2 filhos ao longo dos anos. E a esposa não conseguia parar de chorar vendo toda aquela cena.
Mesmo assim, ela tentou impedir que fosse embora, né? Pediu que eles ficassem para que todos pudessem conversar com calma, mas o Kyle implorou para ir com o Mason e passar alguns dias no apartamento dele. E pensando no bem dos filhos, ela deixou. Só que no fundo ela sabia que eles precisavam de distância naquele momento. Depois que os dois saíram, ela viu o marido descendo as escadas, com os olhos cheios de lágrimas, indo em direção à cozinha. Ela conta que ele nunca foi um homem emotivo, nunca foi alguém de chorar. Parte dela estava querendo brigar, gritar e jogar na cara dele todos os alertas que ela vinha fazendo há anos. Sem contar toda a situação do evento do Kyle, né? Que ele perdeu mesmo precisando apenas entrar numa videochamada e estar presente. Mas ela percebeu que naquele momento ele já estava tão destruído o suficiente e acusá-lo na discussão e começar outra discussão não ia fazer bem para ele. Então ela decidiu apenas acolher ele. Abraçou e disse que amava e sabia que, apesar de tudo, né, que estava acontecendo, ela sabia que ele amava os filhos. Ela sabia também que ele estava profundamente magoado, então ela preferiu escolher dar apoio ao invés de dar mais dor a ele com as palavras e com as atitudes. Foi aí que ele disse com a voz quebrada que ele não queria perder a família. Depois disso, ela subiu até o quarto do Sam para consolar o filho e garantir que ele não carregasse aquela culpa nas costas. Explicou que nada daquilo era responsabilidade dele e que os irmãos dele não odiavam ele. Sem conta que tinha mandado mensagem para os irmãos, mas que nenhum deles tinha respondido ainda. E ela explicou que os dois ainda estavam muito machucados e com a cabeça quente por causa do pai, mas que com o tempo as coisas iam melhorar. De certa forma melhoraram. Depois de tudo aquilo, a família decidiu começar a terapia familiar. E aos poucos, o Mason e o Kyle foram se aproximando do pai novamente. Eles voltaram a passar alguns finais de semana em casa e com o tempo, o Kyle começou até a pensar na possibilidade de voltar para casa. No fim, a distância acabou fazendo bem para todos eles, né? E a família, assim, a última atualização é essa, que eles estavam, o Kyle, né, que tinha saído de casa, estava pensando em voltar. E eles já estavam começando a passar o final de semana na casa da família, em família. Então, assim, não vai ser do dia para noite que essa mágoa vai ser dissipada, né, no coração de todos eles. Vai ser aos poucos, com pequenos passos. Mas a família está se encaminhando para se resolver, agora que ele conseguiu enxergar como ele estava tratando os outros filhos em relação ao favorito. E você, o que você pensa sobre esse caso? Você já passou por uma situação dessa? Qual a sua opinião? Deixa aqui nos comentários que eu vou gostar muito de ler.